Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 9 de novembro, quarta-feira, eu tenho o privilégio de estar perto de você nestes poucos minutos para levar sempre uma mensagem de esperança, de alegria a tantas pessoas que nos escutam através do programa A Voz do Pastor. Uma saudação especial àqueles que escutam e que estão viajando neste momento. Deus abençoe a você e os demais companheiros que possam chegar ao destino em paz e encontrar todos em paz. Hoje nós celebramos uma festa interessante da Igreja Católica. Nós celebramos a consagração, a dedicação da Basílica de São João, em Roma. É a Catedral do Papa. O Papa, ele, embora presida as missas na Basílica de São Pedro, mas a Catedral do Bispo de Roma é a Catedral de São João do Latrão, como é chamada. Foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino, que foi o imperador no ano 313 depois de Cristo. A Basílica de São Pedro foi construída muito tempo depois. Recentemente, eu e os bispos do Maranhão estivemos lá celebrando nessa linda basílica, em comunhão com nosso querido Papa Francisco, que é um grande testemunho de fé. Recentemente, ele esteve no país árabe, anunciando o Evangelho, pregando a paz, mostrando que as religiões elas devem ajudar o entendimento entre os povos, superar as guerras, os conflitos, os preconceitos e trabalhar pela paz. Que o exemplo e as palavras do Papa nos ajudem a nós no dia a dia. Hoje vamos rezar por ele, porque ao celebrarmos a festa da Catedral do Papa, vamos rezar por ele, que tantas vezes pede nossas orações. O Evangelho de hoje é João 2, 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então o chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo em 3 dias, o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Querido irmão e querida irmã,
estamos num relato que mostra como era o templo de Jerusalém. Era um lugar muito sagrado, onde tinha a presença de Deus lá no templo. Jesus foi ao templo desde criança. Os pais levaram Jesus ao templo. Jesus também se encontrou com os doutores da lei no templo. E Jesus ia ao templo para rezar. Porém, naquela época, havia o costume de que, numa parte, no local do templo, as pessoas deveriam trocar as moedas estrangeiras para a moeda própria do templo, porque eles diziam que quem tocasse na moeda estrangeira ficava com as mãos impuras. Porém, muitos aproveitavam para explorar os romeiros que vinham com muita fé se encontrar com Deus. E Jesus hoje ele reage contra essas pessoas que transformaram o templo numa casa de comércio. Querido irmão e querida irmã, é muito preocupante hoje ver quantos templos, quantas igrejas se transformaram em comércio. A pregação só se refere a buscar ajuda do povo. Agora, nessa campanha política, se viu muito bem uma situação muito constrangedora, onde muitas igrejas se transformaram em currais eleitorais. E isso tem um preço. Sempre busca-se privilégios, busca-se vantagens pessoais. E Jesus hoje chama a atenção dessa atitude que é muito triste. Ele não aceita transformar a religião, fazer a vontade de Deus em instrumento de opressão, de enriquecimento ilícito do povo. As obras de Deus, elas são gratuitas. A graça vem para nós porque Deus nos ama. Se a gente faz alguma promessa, é porque nós queremos retribuir a Deus. Mas Deus atende nossos pedidos porque Ele simplesmente quer o nosso bem, a nossa felicidade. Vamos cada vez mais procurar de fazer dos nossos templos, de nossas igrejas, um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus. Algumas vezes as pessoas me perguntam: bispo, lá na minha comunidade nós temos a capela e nós podemos fazer também alguma reunião para orientar as pessoas, para falar da saúde, para a educação. Claro! Se na sua comunidade você precisa reunir as pessoas para justamente falar de algo importante da vida, da saúde, do trabalho, dos direitos, aí a igreja, a capela é o espaço para isso. Agora, não pode ser de maneira nenhuma um lugar onde você vai fazer campanha política ou outras coisas que não são de acordo à vontade de Deus.
Vamos cada vez mais cuidar melhor de nossas igrejas, a limpeza, a beleza, o conforto, para que as pessoas possam ter prazer de vir à missa, ao culto, à celebração da palavra e se sentir bem. Obrigado a todos que sempre ajudam a sua igreja se tornar cada vez mais acolhedora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.